Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Professor Écio Bottaro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Manu, tudo ótimo. Mais uma vez aqui presente, vamos levar muita informação boa e hoje é para elas, hein, Manu? A mulherada hoje aí, o assunto menopausa e climatério, e para falar sobre isso, o professor trouxe a doutora Valéria Dória, que é ginecologista e vai trazer informações importantes sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, gente. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso. A CBN agradece. As mulheres que irão ouvir, tenho certeza, doutora, que vão adorar, porque eu te conheço já há um bom tempo, eu sei da sua facilidade em explicar, um palavreado simples, dinâmico, e isso é muito importante. E para abrir já de cara, doutora, essa menopausa, até eu estou passando isso lá em casa com a minha esposa que está entrando nesse período. Tem hora que eu não entendo bem, porque tem hora que ela quer me matar, tem hora que ela quer me amar, eu não entendo, mas a maioria das vezes ela quer me matar. O que seria aí essa fase que começa em torno dos 40 anos, doutora? Então vamos lá, Écio. Na verdade, ela está na transição menopausal, ou climatério, ou perimenopausa, que é tudo a mesma coisa. A transição menopausal pode acontecer a partir dos 35 anos. E aí ela é classificada em precoce e tardia. Precoce, quando a paciente já está lá por volta dos seus 40, 40 e pouco, e ela já começa a ter alguns sintomas dessa pré-menopausa, desse climatério, que são ondas de calor, sudorese noturna. Então, às vezes, ela está dormindo às 3 da manhã, vem aquele calorão que acorda ela. Aí liga a arte, desliga a ar, coberta que vai para o lado. Então, é uma loucura e o marido não consegue entender direito. Sim. Irritabilidade extrema. Algumas pacientes, a gente tem que entrar até com medicamentos antidepressivos nessa fase. E quem está perto da paciente? É o marido. Então, vocês têm que ter muita paciência. É uma fase que às vezes se estende um pouquinho mais, às vezes até anos. Então, sugiro que vocês estudem bastante o assunto. Muitos casamentos terminam na menopausa, quando a menopausa não é tratada. E nessa fase, a paciente pode começar também a ter, além das ondas de calor, da insônia, da irritabilidade, ressecamento vaginal, dor para ter relação, dor articular, cansaço excessivo, depressão. Então, são sintomas que o ginecologista tem que perguntar ativamente na consulta ginecológica, porque às vezes elas não trazem para a gente. Ou, às vezes, elas pensam, eu estou deprimida, eu vou num psiquiatra, né? Então, tem muita paciente que às vezes que vem até medicada e nessas pacientes, às vezes, o tratamento do climatério poderia ajudar muito já nesses sintomas de humor. E essa fase pré-menopausa é interessante porque a paciente normalmente ela ainda menstrua, ela precisa usar métodos contraceptivos porque ela ainda pode engravidar, isso é muito importante. E normalmente elas vão em alguns especialistas, alguns médicos que falam, seus exames estão normais, teu estradiol está normal, tua testosterona está normal, teu FSH está normal, vai para casa. E elas ficam subdiagnosticadas e subtratadas. Porque o que os estudos mostram é que a gente tem que começar a tratar essas mulheres na transição menopausal assim que elas começarem a ter sintomas. Mesmo se todos os exames estiverem normais. Então, os exames laboratoriais nessa fase, na verdade, não servem para nada para a gente. A gente tem que considerar o quadro clínico com todos esses sintomas, e sim alguns sintomas atípicos também que algumas mulheres têm, e já começar a tratar. E a gente sabe que quando a gente começa a tratar nessa fase, a gente vai diminuir o risco de osteoporose, de infarto, de Alzheimer. Vou entrar nesse detalhe. De outras doenças aí, síndrome geniturinária da menopausa, que é muito comum, e a paciente tem muita infecção urinária por conta de ressecamento vaginal. Então, quanto mais cedo a gente começar a tratar essa transição menopausal, melhor para a paciente. Então, vocês homens que estão ouvindo, estão aqui conosco na CBN, fiquem
despreocupados, que realmente as mulheres, eu estou passando por isso, doutora, mulher às vezes eu falo, nossa, minha mulher não sente mais nada por mim, prazer, não gosta mais de mim, a grosso modo dizendo, mas não é, realmente é uma fase complicada. Eu vejo que a minha esposa, à noite, ela liga o ar no 20 graus, de repente ela desliga que deu frio, ela acorda várias vezes à noite. Sono picado, horrível. Muitas vezes acorda muito cedo e não tem pique para cuidar dos trabalhos da casa, ou do trabalho, até do próprio corpo, elas ficam muito desmotivadas. Sim. Doutor, e nessa fase, a mulher também tem mais facilidade em acumular gordura? Tem. Então, isso é uma coisa que tem vários fatores para isso acontecer. A diminuição do estrogênio e essa produção caótica de estrogênio nessa fase de transição menopausal e menopausa faz com que a paciente comece a desenvolver resistência à insulina. Aconteceu comigo. Essa resistência à insulina faz com que a paciente tenha um acúmulo de gordura no abdômen e comece a ter gordura visceral. Então, por mais que ela se exercite, continue com a mesma dieta, continue fazendo tudo direitinho, não é culpa dela, é culpa da parte metabólica mesmo que o climatério e a menopausa bagunça muito. Uma noite mal dormida, não sei se você sabe disso, Écio, uma noite mal dormida faz com que a mulher coma por volta de 300 calorias a mais no dia seguinte. Ela compensa. E isso faz também com que a paciente ganhe peso. Tudo por conta que o cortisol vai estar mais alto, a adrenalina fica lá em cima, ou seja, você fica naquele estado de alerta, o que vai acontecer? Precisa de energia. Isso. Vamos comer. Exatamente isso. Então, já 2 fatores, resistência à insulina, noites mal dormidas, fome mais. Ela se sente extremamente cansada, sem energia. Então, ela fica com menos pique de fazer atividade física. E essa fase da vida da mulher é aquela fase que a gente tem que fazer, não é negociável. Principalmente musculação, pelo menos 3 vezes por semana. Então, o que se fala é de exercício físico, 180 minutos por semana, pelo menos. E é muito comum, com essa resistência à insulina, o paciente desenvolver síndrome metabólica, sobrepeso e obesidade, né? Então, o sobrepeso, a obesidade é comum e é presente mais ou menos 80% das mulheres no climatério e na menopausa. E elas precisam de ajuda, porque não é preguiça, elas não estão fazendo nada errado. Isso aconteceu comigo. Quando eu entrei na menopausa, eu sempre fui uma pessoa que me exercitei. Eu faço ginástica todos os dias e tenho uma alimentação adequada. E faço minha reposição hormonal, que é outra coisa legal que eu vou depois contar para vocês. Eu ganhei 8 quilos quando eu entrei na menopausa, em praticamente 2 anos. É assustador. Eu ganhei mais que 10% do meu peso corpóreo. Comecei a desenvolver resistência à insulina, tudo isso. E tive que intensificar a atividade física e entrar com medicamento para diminuir essa resistência à insulina, tá? Então, não é culpa de vocês, meninas, tá? Maridos, não é culpa da mulher. Ela realmente precisa de ajuda. E a gente tem como ajudar, né? Sim, Valéria, eu vejo muito, porque eu sou da área da saúde, eu sou educador físico, tenho meu espaço, meu estúdio, que eu trabalho muito com essa questão de qualidade de vida. A minha esposa tem, eu como personal dela particular, temos um espaço que a gente pode facilitar o horário para ela ir. É difícil ela ter ânimo para ir se exercitar. Muitas vezes eu até fico um pouco enérgico com ela. Você precisa fazer, você precisa caminhar. É só assim que você vai melhorar a questão do seu corpo. Mas eu vejo que ela não tem aquela... Ela não consegue vencer aquela barreira. Sim. Ô, Valéria, mas quais seriam os primeiros sinais que uma mulher poderia falar, será que eu estou iniciando esse período que eu preciso procurar? Porque às vezes tem médicos que passam um pouco despercebidos. Com certeza. Né? E aí o que eu preciso interagir, né? O que eu preciso fazer, onde eu preciso ir, é ginecologista, é endocrinologista, é psicólogo? O principal sintoma, quando a paciente está entrando no climatério e na menopausa, eu não me reconheço mais. É o primeiro sintoma, antes dos fogachos, antes dos sintomas. Ela percebe que alguma coisa está mudando.
ela já não tem mais ânimo para fazer as coisas, ela está triste, ela já não tem mais aquela vontade de fazer as coisas que ela gostava antes, falta de energia, etc. Se ela começar a ter a sudorese noturna e a insônia, procure um ginecologista imediatamente, tá? De preferência, que ela procure um ginecologista que estude menopausa, que estude climatério. Infelizmente, 80% das mulheres climatéricas têm sintomas importantes. Sabe quantos por cento dessas mulheres são tratadas? Não tenho a mínima ideia. 4%. Por quê? Falta de orientação, falta de formação dos médicos para tratar. Então, os ginecologistas e endocrinologistas, eles têm que começar a estudar a menopausa para ajudar essas mulheres, desde o climatério. Então, não precisa esperar a paciente parar de menstruar, gente. Quando ela parou de menstruar, quando ela já está 1 ano sem menstruar, já é classificada como menopausa. Então, a menopausa é um dia. Estou há 1 ano sem menstruar. Depois disso, é a pós-menopausa. Mas a gente não precisa esperar isso para tratar. No climatério, na transição menopausal, a gente já tem que tratar essas pacientes. E com isso, a gente melhora muito a qualidade de vida delas. Então, se a paciente já começa a ter esses sintomas leves, mesmo se ela ainda menstrua, procure um ginecologista com conhecimento em menopausa para ela ser ajudada. E essa é nessa fase que já seria importante fazer reposição hormonal? É todos os casos que requerem reposição hormonal ou são alguns específicos? É muito específico. A gente tem que individualizar caso a caso. Então, uma paciente, por exemplo, que chega nessa fase com bastante sintoma, como a gente falou, e ela começa a fala dizendo, estou com onda de calor, não estou me sentindo eu mesma, etc. Ela é uma paciente, não tem patologias, ela faz atividade física, ela não tem risco, ela não tem câncer de mama, ela nunca teve um evento tromboembólico grave, nada disso, essa paciente está apta a fazer a reposição hormonal. O tratamento padrão ouro dos sintomas é a reposição de estradiol. E hoje em dia a gente sabe que a reposição de estradiol, o ideal é que seja pela pele, transdérmica. Por quê? A reposição via oral, os estudos mostram que aumenta um pouquinho o risco de trombose. Então, a gente está tentando evitar. E a gente tem gel, a gente tem adesivo, a gente tem spray, a gente pode manipular gel de estrogênio. Então, tentando fazer com que a reposição fique acessível, não fique tão cara e resolva o problema da paciente. Então, o padrão ouro é reposição de estradiol. Se a paciente, por exemplo, tem um quadro de climatério e associado a um quadro depressivo grave, a gente também trata. Então, existem aqueles antidepressivos que são mais indicados nessa fase de climatério e transição menopausal e que a gente prioriza, inclusive, um cuidado para que não seja um antidepressivo que faça a paciente ganhar peso, porque ela já está tendo esse problema, que não faça diminuir a libido, porque a libido dela já foi embora, né? Isso é uma coisa importante para os maridos, gente. A diminuição de libido na menopausa não quer dizer que não exista mais amor. Simplesmente é uma coisa hormonal e que também tem como ser tratada, né? E é multifatorial também, não é só a reposição hormonal que pode ajudar isso, né? Só continuando falando da reposição, porque mandaram uma pergunta aqui. A Isabel, lá no YouTube, ela mandou. Tenho 63 anos, faço reposição com o Natifa Pro, não sei se é assim que diz, o BD. Tenho que tomar para o resto da vida? Isso é uma pergunta super interessante. Primeiro, Isabel, não existe essa resposta ainda, tá? Na ciência. O que a gente sabe é que cada paciente é única e isso vai depender muito dos sintomas que a paciente tem. Eu, por exemplo, faço reposição hormonal já há 10 anos, não pretendo parar, provavelmente vou usar para o resto da vida, tá? Não existe ainda nenhum estudo mostrando que existe uma fase da vida em que a paciente tem que parar. O que essa paciente tem que fazer é ir regularmente ao ginecologista, ao cardiologista. Por exemplo, se você é uma paciente que tem colesterol alto, tem placas de gordura na carótida ou nas coronárias, às vezes você pode ter uma contraindicação até para continuar essa reposição hormonal. Talvez seja interessante até para você fazer uma coisa sem risco nenhum,
é conversar com o seu ginecologista e passar a reposição para gel ou adesivo, tá? Porque a medicação via oral aumenta um pouquinho o risco de trombose, mas é um aumento pequeno, viu? Então, se a paciente já está adaptada e faz atividade física, não tem sobrepeso, não é obesa, não é hipertensa, etc., dá até para continuar com o comprimidinho. E o segredo é você ir todo ano ao ginecologista e ao cardiologista para estar acompanhando a tua saúde para ver se você pode continuar, tá? Valéria, agora eu vou jogar um pouquinho de Pimenta. poeira no ar aqui. Eu trabalho com isso, às vezes aparece uma mulher mais jovem, na fase dos 30, 40 anos. Eu estou usando uma substância para poder melhorar a minha musculatura, testosterona, esses chips da beleza, e etc. Isso pode ter interferência nessa climatério, menopausa, fazendo com que isso se antecipe ou fique mais tardio? Isso pode ter alguma interferência na mulher? É uma pergunta super interessante. Inclusive, a semana passada eu fiz um podcast com o Dr. Edilberto de Araújo Filho, que é especialista em reprodução humana, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Os implantes hormonais ou usar anabolizantes como oxandrolona, testosterona, gestrinona, podem diminuir muito a qualidade dos óvulos. Então, existem algumas pacientes que estão entrando até em menopausa um pouco precoce e com uma função ovariana muito baixa. Então, as mulheres têm que tomar cuidado se elas ainda desejam ter filhos, se elas quiserem engravidar, tomar muito cuidado com essa prática de uso de anabolizantes, porque assim como nos homens, a gente tem visto muita infertilidade masculina com o uso de anabolizante, nas mulheres também pode causar problema. Tá? Tanto de fertilidade como em antecipar o quadro de climatério. Porque essas mulheres mais jovens, elas vão para a academia, eu preciso secar essa gordura, eu preciso criar esse músculo, ficar com a perna torneada, mas eu até costumo dizer aqui, homem tem a testosterona muito mais elevada que a mulher. 30 vezes maior. Que distingue, né, o sexo. A mulher é bem menor. O homem, já para desenvolver músculo, precisa ter um trabalho muito árduo para ganhar musculatura, ganhar 1 quilo de massa muscular. Bom sono, boa alimentação, bom descanso, tudo isso envolve. Então, mulheres, vocês que acham que tudo tem que ser muito rápido, talvez, que querem ficar com aquele corpo bonito, que a mulher é bem mais vaidosa que o homem nesse ponto. Sim. Elas querem tudo para ontem e vão correndo atrás desses caminhos. As pessoas estão muito imediatistas, né, Écio, para tudo, né, e não pensam nas consequências. Inclusive, a gente tem visto uma prática de vários colegas aí, às vezes nem especialistas, usarem implantes hormonais de ocitocina, NADH, metformina, testosterona, gestrinona, oxandrolona, numa quantidade absurda, e a gente tem visto muitos efeitos colaterais, né? Então, a população feminina tem que tomar muito cuidado com isso e procurar ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, fazer uma reposição hormonal quando entrar no climatério e menopausa e fugir um pouco desses exageros. A gente não sabe quais serão as consequências a longo prazo. Sim, eu acredito até que a utilização até de proteína de forma exagerada, isso vai fazer algum mal. Polivitamínicos, né, de forma exagerada. Aí a mulher resolve se casar, ter filhos. Como vai ser a concepção desse óvulo, esse embrião? Como que ele vai, né, se desenvolver? Se isso pode ter ligação. Às vezes nasce um filho com algum problema, uma filha, e não se sabe. Então, mulheres, né, que estão nos ouvindo, tome um pouco de cuidado, treine bem, durma bem, coma bem, que o corpo vai responder. Não precisa se desesperar, não é, doutor? E não precisa de ficar tão musculosa, né? A gente tem um padrão Graciane Barbosa hoje em dia que está um pouco patológico, né? Então, a gente vê que mulheres magras, bonitas, com uma feminilidade, né, que se exercitam, elas querem secar com tirzepatida, com Monjaro, e querem tomar hormônio masculino para produzir músculo.
Então, a gente não sabe realmente como é que vai ser isso a longo prazo. Não tem estudos robustos de estudos a longo prazo acompanhando essas pacientes. Então, realmente, tem que ter muito cuidado mesmo. Eu sou uma pessoa muito preocupada com isso e sou bem conservadora ainda em relação a esses tratamentos. Eu também, viu, doutora? Às vezes aparece cliente, mulheres, até homens. Olha, eu queria fazer exercício, quero fazer todos os dias. O que você me indica para tomar? Fazer exercício primeiro todo que eu dia. sou educador físico, eu não indico nada. Exato. Suplementação, você não indica? Eu falei, não, vai numa nutricionista que ela vai ver qual que é o seu perfil de alimentação, o que você está comendo, para que você... O meu trabalho é fazer você se movimentar, desenvolver músculo, mecânica do movimento, anatomia, isso é comigo. Então, muitas pessoas, não sei por quê, querem, como você falou, esse imediatismo, que é que alguém resolva num passe de mágica todos os seus problemas. Exato. Sem esforço algum. Até eu comentei aqui num quadro anterior, aquela frase, no pain, no gain, não, sem dor, sem ganho. Quando a gente comenta essa frase, não é a dor de que você tem que ir lá machucar um músculo. É a dor mesmo que você tem que se abdicar muitas coisas para você conquistar aquele momento. Sem dúvida. Você tem várias especializações, eu vi aí no seu currículo, maravilhoso. Quantas vezes você não sacrificou até a família por conta desses estudos? Meu Deus! Então é por conta inúmeras disso. vezes. Nós temos que sacrificar alguns pontos para ter uma recompensa de outro, não é, Manu? Com certeza. E atividade física que não é negociável, principalmente nessa fase de climatério e menopausa. Fundamental. Eu não faço atividade física para ficar bonitona, eu faço atividade física para ser uma velhinha que consiga levantar da cadeira e não depender dos meus filhos. É isso, qualidade de vida na velhice, gente. E a gente fala muito disso, né? Mas também não adianta deixar para começar... Com 60 anos de idade. A diferença vai fazer se você já começa jovem. Exatamente. O carro começa a desalinhar as rodas, perder o balanço do pneu, já tem que começar a correr atrás de uma manutenção e fazer tudo isso. E no climatério haja manutenção, viu? Doutora Valéria, eu queria fazer um agradecimento especial para você. Imagina. Embora as pessoas não saibam, ela é ginecologista da minha esposa há mais de 20 anos, fez o nascimento dos meus 2 filhos, isso é ótimo, maravilhoso. Com muito orgulho e muito amor. Até a gente tem essa liberdade mais descontraída de falar, talvez, falou o professor, muito descontraído com a doutora, mas realmente a gente tem uma certa amizade muito forte, tempo, seu marido, o doutor Aldo também, isso é maravilhoso, eu fiquei muito feliz por você ter Mas já acabou? atendido. Infelizmente, a gente gostaria de ter mais meia hora aqui, que eu acho que tem muito assunto importante. Ainda mais falando de menopausa, né? Nossa, dá para ir para ficar uma semana aqui, Eu gente. tenho certeza que tem mulher lá que está querendo quebrar o rádio porque já acabou, mas tudo bem. E vocês, homens, tenham paciência, porque realmente acontece isso. Nós vamos nos bloqueando, às vezes, porque a mulher está assim, a gente acha que a mulher não está querendo mais a gente, mas realmente é uma mais fase de mim. que a gente tem que ter paciência. Eu estou passando por isso, eu sei bem como é. Inclusive, ela está aqui fora, se eu falar alguma coisa errada, ela já vai me bater. E deixa seu contato da Deixo, clínica, lógico. Eu atendo Instagram. na Vivendas Clínicas, 3201-1100, e tem o meu Instagram, onde vocês podem seguir um monte de conteúdo sobre menopausa, que é o doutora Valéria Dória, tá? Perfeito, fica aí o contato e volte outras vezes. Vamos fazer uma parte 2, né, Vamos. doutor? Quando vocês quiserem. Adoro falar de climatério e menopausa. Isso. Vai ter muito assunto, né, Manu? Com Muito. certeza. Obrigada, viu, doutora, pela Obrigada a vocês, participação. gente. Adorei. Obrigada, professor, por mais um sábado. Eu que agradeço, foi maravilhoso, como eu te disse ontem. Sempre, até semana que vem. Obrigado a todos.